que essa semana, inclusive, eu já até gravei um áudio para todas, mandei nos grupos de WhatsApp, né, dos nossos filhos, gostaria de compartilhar. No começo desse ano, no aniversário de minha mãe, nós fizemos um culto doméstico em casa, fizemos um culto na minha casa. E eu tenho um irmão que também é pastor, e eu tenho uma admiração muito profunda, porque é um homem de muito conhecimento. E ele ministrou algo e que ficou muito no meu coração, e eu fiquei ruminando essa palavra. E o Espírito tocou no meu coração que chegaria um dia que eu teria que ministrar essa palavra, tá? Estou olhando para as duas câmeras, pode olhar, né? Se vocês me verem assim meio trocando os olhos, é porque eu estou olhando para duas câmeras, mas vai dar certo. Amém? Em nome de Jesus, vão recebendo aí. E aí naquela tarde em que ele compartilhou essa palavra, algo tocou muito forte no meu coração e eu guardei. Quando foi esses dias, passando por todo esse período que nós estamos vivendo agora, de isolamento, de quarentena, de crises, Deus me trouxe à memória. E aí eu fui lá, peguei a Bíblia, fiz um devocional, e aí tentei escrever uma palavra para hoje, né? Desde que terça-feira, quando nós decidimos que íamos gravar online, mas somente essa palavra está no meu coração, então eu quero compartilhar. Salmo 121. O salmo tem como título: Deus, o fiel guarda dos homens. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormirá e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os salmos eram cânticos, louvores. Se você observar, começa a partir do Salmo 120, creio que até o 132, se eu não me engano, até o 134, o que chamamos de cântico de romagem, ou cântico de degraus, de escada. Se você observar na sua Bíblia, deve ter cântico de degraus. O que é um cântico de degrau? Significa dizer que eles iam subindo e eles precisavam entrar numa espécie de procissão. Eles precisavam ir até o muro das lamentações para fazer suas orações. E eles iam subindo as escadas. Enquanto eles iam subindo as escadas, eles iam cantando. E esses cânticos tornaram-se poemas, tornaram-se salmos. E aí nós vemos que tem um desses cânticos, enquanto eles estavam subindo, que é o cântico que nós acabamos de ler, que você acabou de ouvir. Deus é o fiel guarda dos homens. E o interessante é que, no meio de uma situação, e se a gente for analisar o tempo e o contexto a qual esse salmo foi escrito, nós vemos que não estava numa fase muito fácil. Eles estavam passando por uma situação difícil, mas eles precisavam passar.
E enquanto eles subiam, eles cantavam dizendo: eu vou olhar para os montes, de onde vem meu socorro? É uma pergunta. Eu vou olhar para o monte, de onde vem meu socorro? O salmista tinha uma certeza. A certeza do salmista era que a sua segurança, o seu socorro, a sua resposta, certamente não viria do chão, não viria do lado, não viria do outro, também não viria de trás. Eles poderiam olhar para trás, de onde vem meu socorro? Olhar para trás. Poderiam olhar para frente, eles poderiam olhar para o lado, de onde vem meu socorro, procurando de todos os lados, mas meu socorro vem do Senhor. E quando a gente observa que o meu socorro vem do Senhor, quando vem para o alto, é inevitável nós não lembrarmos do que acabamos de cantar. Moisés diante do mar vermelho, na sua frente o mar, para trás os cavaleiros de Faraó, de um lado montanha, de um outro montanha. Para onde olhar? Para o céu. Também não tem como lembrar de outros episódios na Bíblia, de homens tiveram que olhar para um lado, olhar para o outro, mas não tinha resposta nenhuma, porque a resposta tem que vir do alto. De onde vem o nosso socorro? Da onde vem? Nós precisamos entender os momentos em que passamos, para onde olhamos. Para onde você está olhando? Diante de uma crise, você está olhando para onde? Você só se torna vítima de uma situação se você se permite passar por ela, se você começa a entrar de uma forma e participar no meio dela, entende? Deixa eu tentar ver se eu explico melhor. Quando você está olhando para uma situação e quando você coloca o foco somente no problema, você coloca o foco somente na sua crise, você não consegue ver ali a solução. Como assim, apóstolo? Jesus aparece no meio do mar. E aí quando Jesus aparece bem no meio do mar, e aí eles ficaram com medo, é um fantasma e tal. E aí Pedro diz: se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir até o Senhor. E aí ele levanta e vai até ele. E aí Pedro vai caminhando. Pedro vai caminhando. Pedro vai caminhando. Só um momento que vai parar aqui também. Ok, Vitor? Pedro vai caminhando. E à medida que Pedro vai caminhando, olhando para Jesus, ele continua caminhando. Quando Pedro ele olha para baixo, ele começa a afundar. Quando Jesus olha para ele, estende a mão, diz o quê? Homem de pouca fé. Aonde estão os seus olhos quando você está passando por uma crise? A crise ela revela muito mais do nosso caráter do que a gente pode imaginar. A pressão, eu falo isso diversas vezes aqui, a pressão revela muito mais da sua personalidade, do seu caráter do que você imagina. Precisamos aprender a tirar lições e aprendizado das situações. Precisamos aprender a olhar as coisas com a perspectiva de futuro e não com a perspectiva do passado. Precisamos olhar para as situações com a perspectiva não do lado. Ou seja, olhar para o lado é o que? Comparação. Olhar para trás é o que? Passado. Olhar para frente é o que? É sua própria expectativa. Olhar para o céu é o que? É sua esperança. Então, hoje você vai escolher olhar para o lado, comparação. Olhar para trás, seu passado. Olhar para frente, sua própria expectativa. Ou olhar para o céu, que é a sua esperança. Leva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro está nele. O meu socorro não está nas pessoas. O meu socorro está nele. Apóstolo, então o senhor está dizendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, não é para a gente andar em prevenção? Não, de jeito nenhum. Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Qual é a recomendação do nosso governo? Isolamento, casa. Nós servimos a um Deus altamente preventivo. Se você analisar a Bíblia, o Senhor ele manda a gente ter prevenções e precauções em tudo. Todavia eu preciso saber aonde eu estou pondo o meu olhar.
aonde eu ponho meu olhar vai definir como eu vou reagir, como eu vou passar para o outro aquilo que eu estou vivendo, vai tudo da onde está o meu olhar. Perceba, se você observar um copo, por exemplo, pela metade, alguns vão olhar e vão dizer meio cheio, outros meio vazio. Se você desenhar no papel a numeração 96, quem olhar de um lado vai ver 96, quem vai olhar do outro vai ver 69, 69. Vai dar perspectiva, vai dar onde você está olhando. Então, em um tempo como esse, eu convido você a ter uma perspectiva no seu olhar daquele que fez os céus e a terra, para que você possa olhar numa perspectiva daquele que fez. Eu quero hoje lembrar onde está a sua fé, aonde está a sua confiança, aonde está a sua segurança. Nós cantamos que confiando no nosso Deus nós não seremos abalados. Pedro teve coragem, mas diante do vento, a coragem dele sumiu. Devemos ter coragem nesse momento para orar, para levantar a nossa voz em oração, a levar os nossos olhos para o alto, a declarar palavras de bênção, de vitória. Afinal de contas, nós somos a luz desse mundo. Elevo os meus olhos para o monte. Eles iam subindo os degraus e iam cantando: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro é o que vem. Em seguida eles cantam dizendo: Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que nos guarda não cochila. Quando a Bíblia vai falar aqui que ele não dormita, está dizendo que ele não cochila. Ele nem cochila e ele nem dorme. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Em paz eu me deito e logo me pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te fará mal dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se você tem tomado todas as recomendações, se você tem andado todas as prevenções, então está na hora de você ativar o seu modo olhar para cima. Está na hora de você ativar o seu modo olhar para o alto, de onde vem o seu socorro. Está na hora de você firmar o seu socorro, firmar sua âncora em quem realmente pode te segurar. Está na hora de você colocar raízes numa rocha. Te contar uma curiosidade: existe a árvore chamada oliveira. Essa árvore, por toda a seca no deserto, ela permanece verde. Sabe por quê? Porque a raiz dela é na rocha. A raiz dela não é na areia. Aonde você está sendo firmado? Para onde você está olhando? Às vezes nós estamos nos afundando e olhando para quem está se afundando. Às vezes você está adoecido e olhando para pessoas que estão mais doentes do que você. Às vezes você começa a ter por referência pessoas que, você tem como referência de construção, pessoas que não construíram nada. Está na hora de você começar a mudar a sua perspectiva de olhar. A Bíblia diz que nós não somos guiados por vista, e sim pela nossa fé. Está na hora de você ativar a sua visão. E quando eu estou falando da visão, não é essa ótica aqui ocular, não é na nossa retina que eu estou falando. Não estou falando disso.
mas eu estou falando da sua fé sendo ativada, eu estou falando da sua visão espiritual sendo ativada. É disso que eu estou falando. Eu estou falando numa perspectiva. Eu estava observando alguns vídeos que estão sendo disseminados nesses dias, e o mais interessante, vai tomar. O mais interessante é as lições que nós temos tirado. E eu fico feliz porque algumas pessoas têm conseguido tirar essas lições. Nelson Mandela tem uma frase que diz assim: nem tudo é erro, o que não é acerto é lição. Em um tempo de quarentena, a gente precisou voltar para dentro das nossas casas, para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas famílias. Passamos a ter um tempo que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Passamos a ter hábitos que a gente não imaginava que tínhamos. Passamos a perceber coisas na nossa casa que a gente não percebia. Temos tanto tempo agora que estamos ficando afobados de tanto excesso de tempo, que não estamos conseguindo mais preencher com nada. Mas sabe o que é interessante? É que nem todo o tempo de TV está sendo suficiente, nem todo o tempo de rede social está sendo suficiente. Então você está tendo que gastar um tempo com você mesmo, um tempo com Deus. Eu nunca vi tanta gente cantando louvores nas janelas, eu nunca vi tanta pessoa sentindo falta de abraçar, eu nunca senti tanta pessoa sentindo falta do contato físico. E pasmem, pessoas que não gostavam disso. Perceba como a nossa vida é um sopro, e as coisas rapidamente mudam, e aquilo que a gente não aproveitou naquele momento, a gente não vai ter mais oportunidade de aproveitar. Eu quero convidar você a levar os seus olhos para o monte, enquanto você tem passado por essa crise, e analisar aquilo que ela está ensinando para você, a lição que ela está dando para você. A primeira lição que eu acredito que essa crise está dando para você é que você sabe que seu único socorro só vem do Senhor. Porque hoje, até o presente momento, todas as saídas que os homens e cientistas já tentaram, nem todas ainda trouxeram efeitos. Louvado seja Deus pelos casos de reversão que nós já estamos tendo, de cura. E cremos e oramos para que a ciência possa avançar e a gente possa conseguir combater completamente toda essa pandemia. Mas eu nunca vi nós ativarmos a nossa fé em um tempo de caos. Nunca vi pessoas terem tanto medo de perderem os seus pais, os seus avós, como agora. Tantos áudios pedindo para que os nossos avós, tantas ligações. Quanto tempo os nossos velhinhos ficaram sem receber nenhuma chamada? E agora se volta toda essa preocupação, a falta do contato, excesso de tempo. Agora você tem um tempo para ler, tem um tempo para estudar, tem um tempo para se cuidar da sua casa, mas dentro de tudo isso, você só vai perceber quando o seu olhar estiver no monte, quando o seu olhar estiver na crise, quando o seu olhar estiver na situação, você não vai conseguir. Você vai conseguir ver as estatísticas de terror, mas quando o seu olhar... Hoje eu compartilhei nas minhas redes sociais, numa das páginas que eu amo ver, chamada Razões para Acreditar, uma página do Instagram. E passou justamente um grupo de mães da escola da filha fazendo uma campanha, um bolão, para poder depositar na conta do pipoqueiro
que ficavam na frente da escola, porque elas pensaram, se ele sobrevive vendendo pipoca e não está tendo aula, como é que ele vai se manter nesse período? E o homem fica tão emocionado que ele não consegue nem terminar o áudio, tão emocionado que ele está. E eu me emocionei a ver isso, porque em tempos de crise revela-se a verdadeira humanidade. Você precisa entender isso. É por isso que a gente vê pessoas egoístas e pessoas super-humanas. A crise ajuda a revelar isso. Ajuda a revelar o tão propagado ame ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é você ir no supermercado, levar um tubo de álcool em gel ou 2, sabendo que seu irmão vai precisar, e não você levar tudo. Isso não é amar a si mesmo. Porque se você amar a si mesmo, você ia tomar cuidado do seu próximo, que também pode te contaminar. Precisamos elevar os nossos olhos para os montes. Quando a gente eleva os nossos olhos para o monte, que a gente vê Jesus, a gente começa a ver as coisas na perspectiva de Cristo. A gente começa a ver as coisas na perspectiva de Jesus. Ensina-me a olhar com os teus olhos, diz o louvor. A olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Eleva os meus olhos para o monte. Pedro, enquanto olhava nos olhos de Jesus, ele não via insegurança. Pedro, quando olhava nos olhos de Jesus, ele não via medo. Pedro, quando olhava nos olhos de Jesus, ele não via pavor. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a ver o medo, a insegurança, o pavor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem. Ele vem daquele que fez os céus e a terra. Você precisa entender aonde os seus olhos estão focados. Olhe para Jesus nesse momento, como Jesus agiria, o que ele faria nesse momento, como Jesus faria. Dentro dessa situação, queridos, em nome de Jesus, não é a primeira crise que nós estamos passando, também não será a última. Nós sabemos disso. Se você é cristão, você sabe disso. A Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós precisamos entender como passar por esse processo, porque é um processo, você não vai ficar nele. Você está subindo um degrau, é um degrau após degrau, e a cada degrau que você está subindo, você está dizendo, eu olho para o monte, lá vem o meu socorro. Cada degrau que você vai subir, cada degrau tem uma dificuldade. Cada next level, cada novo nível que você vai subindo tem uma nova dificuldade. Todo novo nível que você vai subir tem uma dificuldade. Tem uma frase que é muito conhecida nos pregadores norte-americanos, que eu sei que o comparador Rian vai me corrigir se eu errar aqui no inglês, mas é new devil, new devil, novo nível, novo demônio. New devil, new level, new devil. Isso é uma frase muito propagada nos Estados Unidos. Significa a cada nível, novo demônio. A cada nível. Entenda. O povo estava subindo um degrau, e a cada degrau que eles iam cantando uma palavra de segurança. No primeiro degrau, na minha dificuldade, eu vou olhar para onde? Para o monte. No outro degrau está dizendo, o que me guarda não vai dormir. E ele vai falando, e ele vai subindo, e aí fica imaginando o sol escaldante, ele dizendo, o sol não vai fazer mal nenhum a mim, eu não vou pegar nenhuma doença, porque o Senhor é aquele que me guarda. E ele ia caminhando, e a cada novo nível, a cada nova dificuldade, era uma palavra de confiança, uma palavra de segurança, era uma palavra de certeza que eles estavam dando. Então preste atenção, se você está subindo os degraus e cada degrau está trazendo uma dificuldade, está na hora de você começar a transmitir aquilo que você está sentindo. Se você está começando a ir de nível a nível e a cada nível está trazendo uma dificuldade, significa dizer que você está preparado para aquele novo patamar. Deus não ia colocar uma situação em que nós não estivéssemos preparados para passar. Eleva os meus olhos ao monte. De onde me vem o meu socorro? Para onde? Aonde está o seu olhar? Você está parando no degrau por causa da dificuldade?
Ou a cada degrau que você está subindo, você está começando a ver uma nova perspectiva do Deus que te chamou. A cada nível que você está subindo, você está conseguindo enxergar somente a dificuldade? Ou você está conseguindo começar a tirar lições a respeito disso? Como vai ser o dia amanhã, eu não sei. Como as coisas vão se comportar amanhã, eu também não sei. Não sei. Mas eu tenho uma confiança naquele que fez os céus e a terra. O dia de amanhã pertence a Ele, não pertence a mim. Eu só sei que no dia de hoje, nesse novo nível, nesse degrau que nós acabamos de subir, você tem que crer que sobre esse degrau que nós estamos, os olhos têm que estar no monte. O socorro vem dele, a segurança vem dele, a certeza vem dele. Saiba disso. A cada nível, uma nova dificuldade. Mas a cada nova dificuldade, uma certeza que Ele está com você. A cada nível, a cada nova dificuldade, a confiança que Ele está com você. Medite nesse salmo ao longo desses dias. Não só nesse, em outros também. Exercite sua fé. Exercite sua oração agora. Saiba que se você está em um degrau e isso tem trazido para você dificuldades, é momento de que você precisa exercitar sua fé, olhar para quem você precisa olhar. E sobre falar de olhar, eu quero dizer uma coisa para você. Olhos, janelas da nossa alma. Você está povoando a sua alma com o quê? Se você já sabe o que você tem que fazer de prevenção, se você já sabe o que você precisa fazer de precaução, então, será que não está na hora de mudar a rotina daquilo que você vê? Nós reproduzimos muito aquilo que estamos sempre vendo. Reproduzimos aquilo que vemos. Reproduzimos aquilo que vemos. Eu convido você a olhar para o monte, de onde vem teu socorro, e a você reproduzir aquilo que vem do monte. A você reproduzir. Sabe quando você declara: só em ti confiarei, eu nada temerei, para sempre eu irei. Sabe quando você declara isso? Que não tem outra pessoa que você vai. Sabe quando você está com seus olhos nos montes? Aleluia. Quando os seus olhos estão no monte, o povo vai passar do seu lado, a circunstância vai passar, a situação vai passar, mas seus olhos estão no monte, nada vai te abalar. Quando os seus olhos estão fixos no monte, quando você tem certeza, quando você tem convicção daquele que te chamou, quando você tem certeza daquele que está com você, não vai ser nada que vai te abalar, porque você está certo em Cristo. Você está com seus pés firmes no degrau, a dificuldade vai vir, eu não vou rolar de escada abaixo, eu não vou descer para o outro degrau, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar para um lado, não vou voltar para o outro, porque a minha esperança vem do alto, não vem da frente, não vem de trás, não vem do lado, vem do alto. Eu preciso ter essa convicção. Por isso, comece a alimentar melhor aquilo que você vê. Aquilo que você vê. O que você está vendo? Qual a sua programação diária? Aonde estão os seus olhos? Se os seus olhos estiverem somente em atualizações de notícias de morte, o pavor vai se instaurar dentro da sua casa. Mas se os seus olhos estiverem na confiança inabalável de Cristo, você vai conseguir passar na certeza que Ele vai estar segurando na sua mão durante todo esse período. Amém?
declarar ao Senhor, Maranata,